gente percebe que a gente tem que evoluir, né? Se a gente não evoluir, a gente está descendo, a gente está diminuindo, a gente está... Então, a gente tem que evoluir no caminho, na carreira, né? Então, quando nós abraçamos a fé, a gente tem que fazer uma reflexão, se nós crescemos ou não, né? E é isso que Jesus fazia questão de passar para os discípulos. Era a didática de verbalizada e na prática, né? A palavra de Deus diz que Jesus estava lá em Jerusalém, em Marcos, narra este acontecimento entre os escribas e os fariseus, a respeito de que as tradições, as religiosidade deixam as pessoas estagnadas, elas não crescem, não se evoluem espiritualmente, porque elas são limitadas àquele maneira de crer, maneira de ser, e eles presos por tradições. Jesus tinha acabado de falar com eles a respeito de lavar as mãos. Eles tinham um problema sério com a limpeza, com a higiene, né? De que lavar 7 vezes as mãos antes de comer. Aí Jesus fala, gente, isso não contamina o homem. Que entra pela boca, se você comer alguma coisa, essas coisas não vão te contaminar. O que contamina o homem é o que sai do tempo que come, né? Aquilo que ele expressa, aquilo que ele joga para fora. E Jesus quis mostrar que o ser humano também não era aquilo que estava impregnado na religião dos judeus, porque os judeus consideravam as demais nações como pessoas imundas, pessoas impuras, né? Então aquilo fica impregnado na mente dos discípulos de Jesus, essa religiosidade, essas coisas que não traz crescimento espiritual, e Jesus queria que eles avançassem espiritualmente e crescessem espiritualmente. A palavra de Deus que depois dessas coisas, no capítulo 7 de Marcos, né, no versículo 24, olha, Jesus estava lá aqui no capítulo 7 fala que reuniram lá os discípulos com os fariseus e eles começaram a falar a respeito então das impurezas que era de comer. Eles tinham uma preocupação horrenda com esse negócio de comer as mãos e tinha que lavar por 7 vezes. Tá, então Jesus fala que essas coisas realmente não acrescentam nada, que o que sai da boca que acaba machucando, acaba ferindo, acaba magoando, acaba matando, acaba destruindo, né? E aí diz que levantando-se dali, mas parece que isso era tão automático, né? A narração escrita é uma coisa, mas você vai querer acompanhar o percurso, é um pouco mais extenso. E eu acho maravilhado que Jesus ensinava era na prática, e essa prática era coisa que ficava impregnada na mente dos discípulos. Sabe de onde eles saíram? De Jerusalém foram para onde? Tiro e Sidom. Sabe onde era? Daqui em São João do Iguaçu? Não era daqui em São João. Se você caminhar daqui em São João do Iguaçu é uma coisa, você caminhar daqui em Catanduva é outra. Se você caminhar um dia até Catanduva de a pé, você vai lembrar isso pro resto da sua vida. Não é assim? Então a didática de Jesus era fantástica. Não foi daqui Catanduva, não. Também não foi daqui a um pouco mais distante, como se fosse daqui a Matão, não, um pouco mais distante, uma distância daqui a Araraquara. Pensa bem, você já topou a parada de ir lá visitar o Bruno em Araraquara um dia? Gente, 167 quilômetros a pé. E os discípulos acompanhando, chegou lá, é claro, óbvio. Fizeram uma parada, 2 paradas, sei lá quantas paradas para chegar a uma distância dessa. E Jesus diz que chegando lá em Tiro, essa cidade da Fenícia, né? Uma cidade que, olha, o preconceito era muito grande, a religiosidade sempre atrofia a gente crescer espiritualmente. A gente sofre com religiosidade, fica cheio de impregnado com diz que sabe e não cresce. E aí os discípulos tinham uma preocupação porque eles estavam indo, óbvio, para uma terra distante.
Jesus tinha simplesmente ido para lá, e o que Jesus queria fazer lá era uma aula didática para eles, uma coisa que ficasse impregnado na mente deles. E diz que entramos numa casa, queria que ninguém soubesse. Jesus estava aqui exausto, cansado, né? Mas não pôde esconder-se. Não teve, porque as pessoas onde Jesus ia, as pessoas eram atraídas a ele, né? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus que olharam para ele foram iluminados. As pessoas Glória a Deus. queriam estar onde Jesus estava, porque onde Jesus estava acontecia algo fantástico. Simplesmente o olhar de Jesus curava as pessoas, ressuscitava os mortos. Aleluia, Jesus. E isso atraiu uma multidão muito grande, né? A gente vê hoje os homens oferecendo alguma coisa aí nos políticos, atrai multidões, mas Jesus atraía multidões porque ele curava, ele enchia as pessoas de tudo que era necessário para que tivesse uma vida abençoada, né? As pessoas eram libertas, e num momento desse que ele quis descansar, diz que aparece uma mulher ali que tinha um espírito, né? Que a sua filha tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. Amém, Jesus. Aí, pense bem vocês, se existe algum ato assim que os discípulos até então tivessem feito de lançar aos pés de Jesus. A primeira coisa que essa mulher chegou foi lançar aos pés de Jesus. E eles ainda muito assim, cruz, né? No início da jornada com Jesus, depois a gente vai ver o tanto quanto esses homens amadureceram, né? O amadurecimento espiritual vem com o passar dos anos, né? Com oração, dedicação a Deus e ao próximo. A gente vai ver que esses homens fizeram maravilhas, né? Nenhum tiveram morte natural, mortes, né? Por causa de Cristo Jesus, né? Muito bom saber disso, que não foi morte natural, foi mortes violentas, crucificado. Pedro ainda diz a história que foi de cabeça para baixo, né? Mas esses discípulos ainda estavam assim bastante, faltava lapidar a vida deles, eles estavam bastante grossos, né? Com a casca grossa ainda, né? Tinha uma dificuldade então de compreender que Jesus veio para os seus, né? Ele está falando que ele veio para os seus não receberam, e pelo fato desse povo não ter recebido, Jesus então começa a sair de fora daquele território que diziam eles que era ali o lugar da adoração, que era eles, as pessoas acabam se orgulhando daquilo que elas têm por religião, e Jesus quis mostrar para eles que não é bem assim, que as pessoas estrangeiras, Fenícia, sabe que lugar era esse? Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia. Fenícia, a gente tinha uma rivalidade muito grande com Jerusalém, porque foi lá que era a terra de Jezabel. Jezabel é aquela mulher cruel, aquela mulher que queria matar o profeta Elias. Então, acaba ficando uma rivalidade de lugar para lugar. Nós temos rivalidade entre cidades. Carioca e paulista é tudo do ser humano, a rivalidade por lugar, rivalidade por religião, rivalidade por política, rivalidade por todas as coisas. Jesus quis mostrar aos discípulos que a fé em Deus está além de todas essas coisas, que essas coisas não podem impedir que a nossa fé fique focalizada nas coisas, e sim em Deus. Que deixamos de ser participantes dessas coisas assim, tais como religiosidade, lugares, essas rixas. E Jesus quis mostrar na prática, que caminha essa distância toda e fica nesta casa, e vem esta mulher implorando. A palavra diz que era uma mulher sírio-fenícia e que ela vinha clamando a Jesus, e a primeira atitude que ela faz é se prostrar diante de Jesus. Talvez até então os discípulos tinham essa dificuldade de se prostrar diante de Jesus. O episódio que me faz lembrar que foi na pesca maravilhosa, mas a gente não sabe os fatos, se foi antes ou depois, quando então Jesus multiplica lá os peixes, né, que elas
redes são lançadas, aí diz que os discípulos se prostraram diante de Jesus quando viram tamanha quantidade de peixe, né? Tinha uma certa dificuldade, mas ela chega então, sendo estrangeira, ela se lança aos pés de Jesus e pede para que Jesus atendesse ela. E a mulher, que era grega, da Sirofenícia, de nação, rogava que ele expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse para ela. Aí que entra a questão nossa diante de uma conversa, quando nós nos acendemos da ira, né, de uma resposta áspera, dura, que às vezes os discípulos tinham dessa dificuldade, e às vezes nós temos essa dificuldade quando alguém chega e nos afronta. E eu acho que a maior aula didática de Jesus foi para mostrar para eles que diante de uma ofensa, a maneira mais correta é se render, é ser educado, é ser aquilo que Jesus queria que os seus discípulos fossem, porque eles tinham dificuldade diante de a não aceitação do samaritano. Eles queriam: Senhor, quer que nós oramos e desça fogo sobre este povo? E é assim a nossa natureza. A nossa natureza é que Deus lance fogo lá no STF, né? A minha natureza é assim, ela é ruim. Eu tenho que confessar, né? Nós temos que confessar as nossas mágoas, os nossos rancores, né? E a gente tem uma vontade de querer fazer justiça própria, né? Nós somos cheios desses questionamentos. Então, se eu pego esse cara, o que ele falou não poderia ter falado, né? E a gente é cheio disso. E Jesus, quando essa mulher roga, é uma dificuldade enorme para a cabeça dos discípulos, porque Jesus estava indo para uma terra estranha, sendo que eles eram os judeus, e jamais um judeu poderia sair das suas terras para ir para outros países. Isso, e ainda principalmente para um lugar que era ali taxado de um lugar de um povo mau, que era a terra, lugar de Jezabel, um lugar tão, né? E Jesus vai para lá dar essa aula didática para eles. E quando essa mulher se prostra e se levanta, ali a Bíblia diz que ela roga a Jesus, né, que libertasse sua filha do demônio. Aí Jesus dá uma resposta, irmãos, para esta mulher, que se fosse comigo seria diferente. Se Jesus falasse isso para mim, uma coisa, ela só vinha falar de Jesus. Ela falou, aí Jesus falou: deixa primeiro saciar os filhos, né? E os discípulos ouvindo isso, irmãos. Aí eles cresceram, né? Puxa, primeiro é para nós, o negócio é para nós. Tá certo, Jesus, né? Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eles cutucam uma costela do outro, né? Tá vendo? Maravilha, né? Acabou com essa mulher estava perturbando, ué. Essa mulher veio aqui encher o saco, nós queríamos descansar, nós estamos cansados, e ela vem aqui. Não é por aí. Jesus dá uma resposta que você, talvez nós não suportaríamos. Ah, me chamou de cachorro? Ah, não, dá licença, ô judeu, né? Que isso? Já saía nos pés, porque eles tinham uma rivalidade muito grande entre esses povos. Isso existe até hoje. A gente vê lá Palestina, Israel, as brigas, os ataques são constantes. A gente vê pelas eleições, Israel vota todo no Bolsonaro, Palestina todo no Lula, sabe? É por aí, é rivalidade até nos dias de hoje, é claro, é evidente. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor. Quando ela chama Jesus de Senhor, irmãos, isso é fantástico, é maravilhoso. Ela está reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, sendo que às vezes eles tinham dificuldade de chamar Jesus de Senhor, eles simplesmente chamavam ele de mestre, Rabi, não era assim? Mas ela fala: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores.
Glória a Deus, que humildade, irmãos. É isso que Jesus queria ensinar aos discípulos, que eles precisavam ser mais humildes e largar mão de tantas coisas, de lavar mão, de lavar pé e de não considerar as outras nações como pessoas que podiam ser alcançadas pela graça de Deus, sendo que eles pensavam que só eles eram salvos. Os judeus tinham isso, essa dificuldade é muito grande. Aí Jesus falou o que para ela? Disse para ela Jesus: por esta palavra. Que palavra é esta, irmãos? Que palavra misteriosa é esta que esta mulher falou? Ele falou: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus, aleluia, Que maravilha, Jesus. irmãos. É Glória se a Deus. render, é se prostrar diante de quem Aleluia, pode. Jesus. Porque Jesus, simplesmente pela humilhação dela, reconhecendo o senhorio dela, o que sobrasse das migalhas que caem dos céus, seria suficiente para que a sua filha fosse liberta. Amém, Jesus. É isso que a gente crê, que Deus simplesmente derrama sobre nós, sobre a igreja dele, uma migalha da sua graça, da Aleluia, sua misericórdia, do Jesus. seu amor. Glória Ele a pode Deus. encher a minha, a sua vida, Glória a saciar Deus, nossa vida, aleluia, ao ponto de Jesus. nós estarmos vivendo contente em qualquer que seja a situação. Aleluia, Jesus. Me abati tanto domingo à noite, diante daquele quadro caótico, parece que nós estamos sendo levados já ao matadouro, quando de repente a graça de Deus nos alcança. Aleluia, Outro dia eu me levantei, não quis trabalhar, ainda estava perturbado, mas ao ler a palavra de Deus, ela nos renova. Glória a Eu Deus, falei, aleluia, seja o nome do Jesus. Senhor, venha o que vier, eis-me aqui. Glória a estamos Deus. prontos para qualquer coisa que vier. Amém, Porque Jesus. é Cristo que faz a diferença. Aleluia, na nossa vida, Jesus. nos dias difíceis. É na tempestade que Deus mede a nossa fé. Aleluia, Ele Jesus. estrutura a nossa vida quando está no caos. Servir a Deus quando está nas mil maravilhas é uma coisa, mas quando você está debaixo da tempestade é outra. Quando nós somos abatidos é para que o Senhor faça a gente se amadurecer, se chegar a Ele. E os discípulos tiveram essa dificuldade de caminhar toda essa distância para aprender que com humildade diante de Deus nós alcançamos o pódio. Amém, É de joelho que alcança o pódio. Não é pisando sobre as pessoas que nós nos elevamos, não. Não é passando por cima, não é querendo ser mais do que ninguém, não é fazendo mais bonito, não é cantando melhor, não é pregando melhor, é vivendo na presença e nos pés Aleluia, de Jesus, que nós podemos fazer a diferença. Glória a Deus. Quando a gente se rende, irmãos, a gente cresce, a gente fica grande, a gente pode estar contente em qualquer que seja a situação. Paulo diz essas palavras, ele fala que nós devemos estar contentes em qualquer que seja a situação, seja ela no momento do lazer, do casamento do seu filho, da sua filha, no momento da formatura, mas também lá no caos, lá sabe? Lá na olaria de Deus. Aleluia, Jesus. O couro está comendo e as lágrimas estão caindo. É nesse Glória a momento que Deus. Deus nos eleva. Aleluia, e que nos Jesus. dá a bênção que nós precisamos para suportar o que for. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Paulo, por fato de ele estar cheio da presença de Deus, ele fala: viver para mim é Cristo. Aleluia, Morrer Jesus. lucro é Glória a ganho. Deus. E assim a gente tem que estar qualquer dia contente, porque nada pode nos abater. Glória a Como Deus. diz Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o Amém, teu Jesus. cajado me consola. Você Glória não a Deus. consolar, irmãos? Amém, Cajado Jesus. é para descer porrete, cajado é para maciar o lombo, cajado simplesmente tem a função de açoitar e de bater. E ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que eu me alegro ver que muitos irmãos lá no Oriente Médio estão sendo mortos com uma bala na cabeça, mas não negando a sua fé. Aleluia, E hoje Jesus. nós negamos a fé com um monte de Bíblia, com toda a liberdade. E eu fico pensando Verdade, que Jesus. diante dessa ameaça, muitos iriam desviar da fé. Deus está dando um tempo para nós. Verdade, Para Cristo. que a humanidade, o povo
do Brasil se achegue na presença dele e Aleluia, saiba viver como Jesus. cristão, separado deste mundo. Glória a Estamos Deus. no mundo, porém não somos dele. É olhar para a garça que está lá no pântano, mas ela está toda branca. Entre os quais resplandeçam como astro no firmamento, a Bíblia diz. É diante deste mundo que a nossa luz tem que resplandecer. É dentro da nossa casa que a luz tem que resplandecer. É dentro de qualquer lugar que nós estamos que a nossa luz tem que resplandecer. Resplandeçam como astros no firmamento. Amém, Jesus. Sejam por palavras, sejam por obras. Glorifique a Deus, que é a única finalidade que o ser humano foi criado. Que Deus nos abençoe e que aconteça o que acontecer, nós estejamos preparados. Amém, Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.